Alô, 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 boa noite. Oi, câmera, tudo bem? Como é que vocês estão, gente? Tudo tranquilo? Tudo de boas? Boa noite, boa noite. Meu Deus, enquadramento. Eu tenho que trocar o tripé desse negócio pra eu não ficar sumindo embaixo da câmera. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Olá! Bem, nossa, boas-vindas pra todo mundo novo aí. Boas-vindas. Ah, obrigado pelo sub. Yay! Então, ah, obrigado pelos 2 subs. Muito obrigada. É, deixa eu apresentar aqui. Estamos aqui com a nossa voz da consciência. Oiê. Aê! E, gente, hoje nós voltamos à nossa programação normal. Eu quero pedir desculpa já de antecedência por hoje. Eu tô um bagaço, galera. Então, eu não sei quanto que eu vou conseguir render hoje. Eu separei um estudinho pra fazer. E vou fazer um estudinho enquanto a gente responde perguntas. Pode ser? Mas de resto, a gente vai fazer o stream normal. Se eu gaguejar muito, vocês sabem o que foi. Tranquilo? Bora! Deixa eu botar o microfone no lugar e vamos desenhar. Vamos desenhar que eu tô com Você... saudade. E se comportem. Não irritem a mod. Vocês sabem que ela que Não, manda aqui. não é porque não tem convidado que é pra não se comportar. Nós. Ah! Obrigado, obrigado! Obrigado! Vocês são os amores, sabia? Obrigada, gente. Eu espero que essas lives com os convidados tenham sido útil, né? Uhum, elas são bem divertidas de ver. Pois é, eu acho que elas renderam bastante, renderam umas perguntas boas. Teve algumas coisas que eu fiquei até pensando depois, foi bom. Deixa eu ver como é que tá, como é que eu tô na câmera. Tá tranquilo? Não, Tá não. bem no centrinho. Tá, perfeito. Então bora. Vamos fazer um estudo hoje, galera. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Como é que tem sido fazer os estudos? Eu estou, um dos motivos de eu estar podre é que eu estou com um trabalho com prazo muito apertado. Então, eu estou podre. Até dia 18, 19 eu vou estar nessa correria aí. Mas, tirando isso, tá tudo bem. Esse estudo que eu tô fazendo é um estudo que eu já fiz algumas vezes, tá? A gente está se preparando para a gente fazer uma live sobre pele, que o pessoal tem bastante pergunta sobre como que pinta a pele. Eu vou ver se eu faço algumas ponderações, fazer uma live preparadinha sobre isso pra gente, tá? Então preparem as suas perguntas sobre pele para a próxima live aí. Enquanto isso, Tivemos bora fazer um um estudo para gank. ter certeza que eu ainda sei pintar. Tivemos um gank. Tivemos um gank! Opa! Boas-vindas, pessoal! Obrigado! Obrigada, gente! Boas-vindas! Bora! E eu tenho que instalar o negócio de fazer shout-out pro pessoal. Eu ainda não instalei. Vocês sabem que a Sula fazendo tweet ainda é muito Hey there, fellow kids, né? Então eu ainda vou instalar o trem. Prometo. Eu tenho que tem umas coisas que inclusive a Lau tá me cobrando que eu preciso fazer. Que eu preciso botar os badges, eu preciso botar os pontos, eu preciso instalar o negócio de chat. Eu vou consertar isso. Deixa acabar o trabalho que eu conserto isso. Bora! Ai, meu Deus, meu traço tóxico. Mas, boas-vindas a todo mundo. Então, gente, uma das coisas interessantes desse estudo, um dos motivos pelo qual eu refaço ele de tempos em tempos, é porque ele é muito rico em tons de pele. Ele tem um monte de sutileza, ele lida com cinzas muito bem. Então, vamos ver se a gente consegue capturar essa quantidade de sutilezas e cinzas que tem nessa pintura. Porque eu acho que vai ser é sempre um estudo interessante. Se a gente conseguir chegar nesse grau de vibrância, sabe, de riqueza de cor que essa pintura tem. Tem algumas coisas que são bem mais saturadas do que a gente espera. Tem algumas coisas que são bem mais acinzentadas do que a gente espera. E tem a sombra do rosto que a gente não pode ignorar muito, né? Ela é sutil, mas ela tá ali, ela tem um lado do rosto que é mais escuro do que o outro.
e tem que botar mais vermelhinhos aqui. Então, vamos blocar isso aqui com calma. Posso fazer uma perguntinha? Pode, manda ver. Você tem dicas para melhorar o shading de lápis no tradicional? Ah, olha, um dos canais que eu mais gosto de assistir coisa de lápis é o canal do Proco, viu? O canal do Proco tem umas dicas muito boas de grafite e lápis. Ele tem umas lives muito boas de... Obrigado pelo sub! Tem umas lives muito boas de grafite e carvão. Eu super recomendo vocês darem uma olhada. Mas, tá? Pra coisas que dá pra gente, melhorar o shading de lápis rápido. Primeiro, comecem a usar o lápis bem apontado. Você já viu aquele negócio que lápis de artista tem um montão da grafite pra fora? Experimenta fazer aquilo com o lápis de vocês. Você vai ver que dá muita diferença. Aprende a desenhar segurando o lápis desse jeito aqui, ó. Dá uma forçadinha e vê se você consegue desenhar. Porque sombrear desse jeito é muito melhor do que desenhar do que sombrear churandinho, sabe? Você vai conseguir preencher áreas grandes e você vai conseguir fazer uma superfície bem mais lisinha de shading. E aí você entra com a Ashura por cima, fica uma delícia. Então, aprender. O nome disso aqui é overhand. Segurar o lápis desse jeito aqui, ó. Certo? E outra coisa. Usar várias gradações de lápis. Ter um lápis mais duro, ter um lápis mais macio e usar os dois ao mesmo tempo. Um para as áreas mais claras, outro para as áreas mais escuras. Dá um contraste muito interessante. Então, use as ferramentas que vocês têm. É massa. E a massa de limpa-tipos, né? A borracha safadinha. O que eu quero comentar com vocês é que eu tô devendo, eu tô prometendo essa live tem algum tempo da gente fazer live de tradicional. Eu quero fazer isso logo, mas eu só não tô fazendo isso essa semana porque eu tô com esse trabalho que me tomou todo o tempo. Eu tenho que preparar para uma live dessa. Mas a gente vai fazer live de tradicional em breve. Certo? Show. Posso contribuir para essa pergunta? Claro. Tem uma artista que chama Chris Hong. A Chris Hong é fantástica. Uns time-lapses, assim, bem legais. Ela usa mais lápis de cor, mas dá pra dar uma entendida, assim, como funciona a técnica dela. Sim, a Chris Hong é fantástica. Vai fundo, que é uma técnica fantástica. Tem um cara que ele chama Von Art. Von com 2 N's, Von Art. Ele trabalha muito com grafite e ele faz folheamento a ouro nas coisas dele. Fica muito lindo, cara. E ele posta uns vídeos dele trabalhando também. Então, se vocês quiserem dar uma pesquisada. Peraí, Mikasa não sobe no teclado. Eu já te escovei hoje, sua safada. Mikasa querendo me mutar de novo. Sem subir no teclado, tá bom? Isso é minha gata Godinha. Desculpa, gente. Não. Todos os animais da live no mesmo momento. Ah, não, perdi a caneta. Pera aí, cadê a caneta? Meu Deus! Eu vou agredir um animal. Kito, chega, cara. É isso, gente. Foi bom a live. Eu não tenho a menor ideia de onde é que tá a caneta. Pera aí. Vai ter que ligar o touch e desenhar com o dedo. Que nem o Verones. Absolutamente não tenho ideia como é que ele faz esse tipo de coisa. Também não. Perdi a caneta total. Na frente, faz clicado no canto. Jesus, até o Google Home respondeu. Obrigado pelo sub, gente. Ah, tá ali. Meu Deus, como é que a caneta foi parar ali? Pera aí. Pronto. Tá tudo sob controle. Tem um gato deitado em cima do teclado. Se coisas esquisitas acontecerem, você sabe o que foi que aconteceu. Pelo amor de Deus, eu vou ter que acabar com o meu cachorro. Só um minuto. Vamos Enquanto isso, eu vou passar a próxima pergunta. Sula, manda. na sua vida adulta, você já teve preconceito de parentes que não entendem de arte? Já? Nossa, sim. Eu já comentei aqui algumas vezes, mas eu tenho problemas bem, bem sérios, bem próximos da família. Meu pai até hoje acha que eu sou desempregada. Como a gente paga o aluguel é um absoluto mistério, entendeu? Então eu tenho esse problema, e esse problema é bem comum. Conheço ele pessoalmente.
Gatos, peraí. Mikasa, você não vai poder ficar em cima do teclado, filha. Você pode fazer várias coisas e ficar em cima do teclado, não é uma delas. Esse lance de parente não entender o que você faz. Gente, a gente é um negócio que. O freelancer é um negócio que se chama precarizado. Precarizados são pessoas que não têm contratos formais. Quer uma remoção? Eu quero uma remoção. Quem é que tá isso? Diz oi, Pedro. Oi, Pedro. Eu tinha certeza que ele ia falar oi, Pedro. Tá, pronto. Acho que agora voltamos ao normal. Então, esse lance do pessoal da família não entender muito o que você faz, infelizmente é comum. A gente tá numa profissão que a gente é considerado precarizado. O que isso significa? A gente não trabalha com contrato formal igual a geração dos nossos pais conheceram. A gente não é CLT, a gente não está contratado tempo integral. A gente não tem plano de saúde, a gente não tem nenhuma segurança, a gente não tem plano de previdência, a gente só tem o dinheiro por trabalho, né? A gente entrega um trabalho e a gente recebe por trabalho. O nome disso, antes de inventarem o termo uberizado, era trabalho precarizado. Então, é uma coisa que para os nossos pais é difícil de entender. Uma coisa que para a geração que vem em cima, antes da gente, né? É difícil de entender porque isso não é um emprego formal. Obrigado pelo sub. Então isso causa esses problemas que a gente tem das pessoas acharem que a gente não tem emprego, porque realmente a gente não tem emprego no molde que nossos pais tiveram. Mas é aquela coisa. Por enquanto, tá dando para viver, entendeu? A gente tá tentando suprir os buracos enquanto isso. Mas é um jeito de trabalhar bem diferente do que as gerações anteriores à nossa conheceram. Se vocês compararem mais com tipo, a gente faz Uber só pra arte, talvez o pessoal entenda mais, mas não é uma forma muito glamurosa de vender a arte. Né? Esse é o problema. Deixa eu passar para a próxima. Pergunta grande, peraí. Uhum. Ai, meu Deus, eu perdi perguntas. Sula, boa noite. Soube recentemente que você era professor em um curso no Praia de Belas aqui em Porto Alegre e um dos seus alunos na época foi o Antônio Risati. Ele disse Sim. que você foi extremamente valiosa no desenvolvimento dele como pessoa e artista. Como você se sente Meu sabendo que Deus. já ajudou a formar tantos artistas como Antônio Risati, por exemplo? Ai, eu sinto muito orgulho, de verdade. Eu fico muito feliz de ter podido participar, mesmo que seja uma parte pequena desse processo, sabe? O Antônio era um aluno extremamente esforçado, sabe? Era muito legal de trabalhar com ele. Então, eu lembro de muitos alunos que passaram. Se você realmente lembra do pessoal, inclusive, quando eu comecei a dar live, eu comentei a respeito de. Eu tive um momento de aceitação em que eu entendi que eu gostava muito de dar aula, sabe? E eu tive que aceitar isso pra mim mesmo, porque no lugar que eu cresci, falava-se muito mal de professor. E isso é uma coisa injusta, sabe? Como se diminuísse a profissão, como se o que a gente fizesse fosse menos. Então eu tive que ter um processo de aceitação interna em que eu tava lá aceitando que eu realmente gosto de dar aula, que eu consigo fazer a diferença assim, sabe? Então, pra mim, é uma confirmação muito grande de que eu tô investindo na área certa, sabe? Então, yay! Mas é uma sensação muito massa. Eu fico muito orgulhosa de onde o pessoal foi. Passou muita gente pelos meus cursos e pela minha mentoria que tá nos lugares muito fantásticos. É muito, muito massa de acompanhar o pessoal evoluindo e conquistando coisas, sabe? É muito massa. Será que eu fui colega dele, Sula? Eu acho que não. Eu acho que não, Lau. Eu acho Porque que não, naquela eu época já peguei tinha a mais de uma última turma. turma. Pois é. Eu não fui nem colega da Bonnie, a gente fez na mesma época. Pois é. Ela fazia sexta, eu fazia sábado. Tinha Enfim, gente, turmas olha aí, ó. diferentes. Pois é. TMI na live, top. Lula, no livro Color and Light, do James Gurney, no capítulo de fontes de luz escondida, ele fala ele fala, acho que coloca a luz aonde não existe, mas quando eu vejo portfólio review, os artistas falam que luz não deveria estar
nesse lugar ou que a luz está errada? Olha, eu recomendo você fazer estudo de filme. Por que estudo de filme? Estudo de filme porque Hollywood rouba iluminação o tempo todo. Coloca-se iluminação aonde não tem, só que faz-se isso de uma forma muito elegante. Quando você começa a iluminar uma cena para a cena ficar bem iluminada, ela fica... A gata está na porta fazendo escândalo porque ela quer entrar. Só um instante, deixa eu concentrar. Quando você faz a iluminação desse jeito em que ela fica roubada, mas fica de uma forma elegante, ninguém vai reclamar que a sua iluminação está errada. Normalmente a gente tem problema da iluminação errada quando você, por exemplo, aqui na imagem que eu estou fazendo, se eu começar a botar a luz desse lado, e aí quando eu chegar no pescoço ele está iluminado desse lado, isso aqui é o tipo de coisa que o pessoal vai reclamar. A iluminação tem que estar coerente. Ela não precisa estar necessariamente realista, mas ela precisa estar coerente. Não, realista não é bem o termo. Ela não precisa estar do jeito que a cena pediria. Você pode roubar do mesmo jeito que Hollywood rouba, sabe? Se você começar a assistir uns filmes de Harry Potter, por exemplo, não, só piratei, tá? Vocês vão ver que tem muita cena que não tá com o que seria a iluminação natural. Tem ring light, tem iluminação vindo de outras fontes, tem iluminação extra, sabe? Tudo isso funciona. Porque o que você tá tentando fazer é botar mood na cena. Quando você tem uma iluminação que ela tá incoerente dentro da própria cena, uma fonte de luz tá iluminando coisas do jeito que não faz sentido, é isso que vai bater na trave na hora do feedback. Faz um pouco mais de sentido? Desde que as suas luzes em si estejam coerentes, vai funcionar. Você não precisa que as luzes sejam as luzes de verdade do cenário. Elas podem ser luzes que você está fazendo uma iluminação mais artificial, mas as luzes têm que funcionar de forma coerente. Pronto, acho que agora eu consegui colocar em palavras. E é tipo isso, o não dei holofote. dinheiro pra J.K. Rowling, obrigado. É tipo o holofote na Mortícia também, né? Aham. Enfim, próxima pergunta. Sula, o que você considera na hora de escolher um frame de filme para estudar? Não sou muito familiar com filmes, então sempre vou até a página 90 do filme Grab e não escolho nada. Olha, normalmente eu pego composições que me chamam a atenção. Então, eu escolho cena pela cor, eu escolho cena pela composição, eu escolho cenas porque foram cenas que me impactaram na hora que eu tava assistindo o negócio. Tem uma cena de Fury Road, aquele Mad Max, o da Furiosa, que o pessoal tá pegando o volante antes de ir atrás da perseguição da Furiosa, que eu amo aquela cena de paixão. A composição daquela cena é fantástica. Então, esse tipo de coisa, aquela cena me marcou. Volta e meia eu faço estudo dela porque é uma cena que me marca. Não precisa escolher a cena perfeita. É só uma cena que você acha bonita. Fica mais tranquilo em relação a isso, sabe? Muitas vezes, tá? Eu vou pegar a cena mesmo porque eu quero entender como é que aquela paleta de cor funciona. Como que aquele esquema de cor tá dando... como é que aquele esquema de cor deu certo. Uma das pessoas que eu gosto muito de fazer estudo são dos filmes do Del Toro. O Del Toro tem um uso de cor muito interessante. Ele usa a cor de uma forma muito intencional nos filmes dele. Então é bem interessante você ver a forma como ele trata essas paletas mais monocromáticas e como é que ele faz realces e como é que ele faz uso de cor mesmo no filme dele. E é muito bom você fazer o estudo, porque quando você está fazendo estudo, eu já falei um pouquinho aqui sobre isso, mas a gente tem duas mentalidades, né? A gente tem a mentalidade de audiência e a gente tem a mentalidade de artista. Quando a gente para fazer o estudo, a gente liga um lado analítico do cérebro e a gente começa a ver muito mais detalhe do que só da gente consumir as coisas passivamente. Então, se você quer entender por que as cores do Del Toro são tão boas, faz um estudo que você vai começar a enxergar muito mais desses detalhes do que você enxergaria antes, do que se você tivesse só assistindo o filme. Assistir o filme você vai perceber no nível, quando você parar para estudar você vai perceber em outro nível muito mais profundo. Mas eu 100% recomendo você ir nas coisas que você curte, sabe? Só pra encerrar essa pergunta, eu juro que eu vou calar a boca.
Sula, tua live. O que a gente faz, por que eu recomendo tanto estudo de filme? A gente trabalha com ilustração com linguagem visual. E quem estabelece grande parte da nossa linguagem visual hoje em dia é cinema. Cinema e TV. Então, o que você está fazendo quando você faz esses estudos é aprendendo a linguagem visual dessas séries, de como isso está sendo comunicado. Então, é muito interessante você começar a analisar mesmo essas escolha de composição, escolha de cor, escolha de texturas, escolha de posicionamento, escolha de iluminação, num nível mais profundo. É realmente começar a entender como é que funciona essa tal da linguagem cinematográfica que influencia tanto no nosso trabalho. Pronto. Uhul. A próxima. Sula, tenho uma dificuldade extrema em fazer minhas próprias artes. Sinto que não consigo ter ideias e ser criativo. Algum conselho quanto a isso? Olha, o Marco Álvares fez um short sobre isso que eu achei bem interessante. A gente não conseguir ter as nossas próprias ideias é um pouquinho de falta de. Quem fala isso também é o Bragato, e eu acho isso muito interessante. É um pouquinho de falta de hábito de criar. A gente precisa sentar e aprender a colocar umas ideias no papel. No início é difícil. No início não é fácil, sabe? Você chegar e tentar ter ideias do nada. Demora até você desenvolver esse cérebro, desenvolver esse músculo, né? De aprender a inventar coisa. Então, o que eu recomendo é sketchbook. Vai desenhar de imaginação. Desenhar de imaginação, na minha opinião, ele é um fundamento igual estudar perspectiva, anatomia e sombra e luz. Você precisa desenhar de imaginação também, para a gente começar a descobrir o que a gente gosta, qual a linguagem que a gente quer explorar, o que a gente quer colocar no nosso trabalho, que tipo de coisa que a gente quer passar. É um trabalho de pesquisa e desenvolvimento. Você vai precisar testar muita coisa antes de encontrar realmente aquilo que ressoa com você. Então, vale muito a pena passar um tempo desenhando de imaginação para a gente conseguir começar a colocar isso no papel. Certo? Outra coisa, desenha coisas de referência que você não está acostumado. Amplia sua biblioteca visual. Ampliar a biblioteca visual é muito interessante porque na hora que você quiser desenhar as coisas fora da casinha, até hoje só estudei anatomia. Aí você fala, quero desenhar um monstro. E aí todos os seus monstros vão parecer com pessoas. E, puxa, eu queria desenhar um monstro. Então vai desenhar criatura, vai desenhar uns caranguejos, vai desenhar uns peixes, vai desenhar uns polvos. E aí, depois com esse conhecimento, volta para você desenhar os monstros que você vai ver que vai fazer muito mais sentido do que se você só tivesse estudado anatomia. Então talvez a trava também esteja na falta de biblioteca visual. Então vai desenhar mais coisas fora da casinha para você ter mais conhecimento de onde puxar esses conceitos, para você conseguir criar coisa melhor. Então, super recomendo. Mais uma. Manda. Sula, você pode dar dicas ou explicar um pouco sobre teoria das cores? A gente tem uma live inteira sobre isso que eu preciso refazer, inclusive. Mas, como a gente tem uma live inteira sobre isso, eu vou te recomendar que a gente olhe a live. É a primeira live que tá postada lá no YouTube. Tem que dar scroll um pouquinho, mas dá uma olhadinha. Eu sei que o setup lá não tava tão bom, mas eu vou ver se eu refaço aquela live. Mas dá uma olhadinha nela, porque esse papo é gigantesco, sabe? Então acho que vale dar uma olhada nesse. Ele chama Como Aplicar Teoria das Cores. Se não me engano, a thumb é um círculo É cromático. um círculo cromático. Com um emojizinho de pensar, sim. Sula, tem alguma coisa em arte que você passou a vida toda tentando entender e só agora clicou na cabeça? Tem várias coisas. Olha só, quando eu comecei a fazer estudo mais tradicional, várias coisas que eu só entendia pela metade começaram a clicar de uma forma que eu não esperava. Uma das coisas que me surpreendeu, por exemplo, é o conceito de pintar do grande para o pequeno. Parecia uma coisa óbvia, eu achei que eu tinha entendido. Mas foi só depois que eu tentei pintar no tradicional que fez sentido o que é pintar do grande para o pequeno. Tudo que ocupa uma área grande, um degradê, uma textura,
uma área de cor mesmo, ela tem que ser pintado antes dos detalhes, porque se você pintar os detalhes antes, se você tiver que pintar em volta dos detalhes, acabou. Você não vai conseguir mais pintar aquele degradê de forma que ele fica aceitável. Então você pinta do grande, das coisas que ocupam mais espaço, para as menores. Então os detalhezinhos sempre vêm por último, sempre vêm por último. E depois que eu consegui desatar esse nó, pintar ficou muito mais rápido também no digital. Então, tem vários conceitos desse que volta e meia eu tô revendo e que eles estão fazendo sentido só agora. Arte ele é um processo constante de aprendizado. A gente não gradua das coisas, é incrível, sabe? É incrível como é que a gente sempre tá aprendendo coisa. Como é que, por mais que o conceito não fosse novo, ele só fez sentido de verdade agora, sabe? Então é muito esse esquema do você descobrindo o tanto que você não tinha entendido o que tinham falado da primeira vez. O conceito em si não é complicado, mas a profundidade onde ele é aplicado pode ser um tanto quanto avançado, sabe? Acho que é por isso que a gente acaba nunca parando de estudar, né? É por isso que a gente nunca para de estudar. Exatamente. A próxima pergunta. Manda. Sula, quero começar a trabalhar com arte, porém não sei por onde começar. Tento fazer freelance, mas ninguém aceita minhas propostas. Pode me dar dicas? Seria melhor eu tentar mandar meu portfólio para alguma empresa? O que Olha, faço? mandar o portfólio para uma empresa é sempre bom. Mas se ninguém está aceitando suas propostas ainda, talvez tenha chance que você precise estudar ainda mais, tá? Talvez você não esteja pronto mesmo. Pode mandar portfólio para as empresas e aí pede feedback. Pede feedback, pede para saber por que eles estão te recusando. Se alguém te responder, você vai ter uma noção melhor de por que isso está acontecendo. Mas é um excelente jeito de começar, tá? Se ninguém está aceitando as suas propostas ainda, vai trabalhar mais em fundamento, que provavelmente o problema é esse. Não tenha medo. Eu acho tão engraçado quando escrevem teu nome com 2 L's. Tem acontecido com mais frequência, né? Bem engraçado. Sula, Obrigado, você obrigado tem pelo sangue. experiência. Desculpa. Você Uhum. tem experiência na criação de design de personagens? Quais materiais você recomendaria para alguém que quer começar a tornar os próprios personagens mais diferentes entre si? Olha, eu tenho um pouco de experiência sim, mas rapidinho, quando eu comecei a mexer mais com essa área, eu descobri que minha área era mais ilustração do que concept, tá? Eu não sou tanto do jogar 1 milhão de ideias na parede e deixar o cliente escolher. Eu prefiro mais passar tempo fazendo os detalhezinhos e renderizando as coisas. Pra mim funciona melhor. Então, dito isso, tá? Uma das coisas que eu sei que ajuda pra caramba a Concept é você saber fazer pesquisa. E saber fazer pesquisa significa ser um tanto quanto curioso a respeito de culturas, a respeito de moda, a respeito de shapes, de design. Aprender mais coisas que informam o seu design vai ajudar demais. Então, começar com uma pesquisa muito boa de culturas diferentes, de culturas específicas, saber o nome das coisas. Saber o nome das coisas vai fazer uma diferença muito grande para concept na hora que você estiver procurando referência, sabe? Então, não tenha medo de assistir documentário, não tenha medo de ir atrás dos livros de referência, não tenha medo de pesquisar. Não tenha medo de se perder na parte mais histórica das coisas, que você vai achar muita coisa interessante que vai contribuir pro seu concept, sabe? Concept e ilustração, no fundo, são profissões de curioso. A gente precisa saber como é que as coisas funcionam, sabe? Próxima pergunta. Peraí, que eu me perdi nas minhas perguntas. Achei. Oi, Sula. Boa noite. Sei que em algum momento deve ter comentado sobre sua configuração do Photoshop. Ah, não, mas a gente já explicou sobre isso, tá? Sula, qual a diferença entre inspiração e plágio? Eu sempre tive dúvida. Eu sempre tive essa dúvida. Muito obrigada. Olha, essa linha, ela não é tão
tão fácil de delimitar quanto a gente gostaria. Mas é o seguinte, ó. Plágio é quando você copia o negócio inteiro. Inspiração é quando você faz um negócio parecido. E aí, existe muita batalha judicial para dizer se tá certo ou se tá errado ou até onde as coisas vão. Mas, o melhor exemplo que eu tenho para te dar disso são os heróis da Marvel e da DC Comics. Eles têm versões dos heróis de cada um, sabe? O Batman é da DC. A Marvel tem o Moon Knight deles lá, que é a versão deles do Batman. Que bebe um pouco também no Iron Man, que é o bilionário super inteligente deles, sabe? Então, o que você não pode fazer é fazer igual. Se você fizer igual, vai dar problema com plágio. Agora, se você fizer parecido, normalmente cai na inspiração. Existe um outro exemplo também que eu acho interessante, que se você faz isso em filme, é só chamado de referência. Em filme você pode fazer cenas inteiras, iguaizinhos, inspirada diretamente, e o pessoal, olha que massa, uma referência. Raramente você vai ser acusado de plágio. No entanto, existem casos em que foi acusado de plágio, sim. Um dos exemplos tem um filme, tem uma animação japonesa chamada Paprika, que o cara que ia plagiar o filme, que ele pegou as ideias e refez um filme em cima dele, eu não lembro qual foi o filme do plágio nesse caso. Ele licenciou a animação japonesa e não exibiu, pra ninguém perceber que ele tinha pego partes inteiras do filme e refeito em live action, saca? Então, é muito difícil de dizer quando que começa um e quando que termina o outro. Quando que começa o plágio e quando que termina só a referência. Igual o negócio lá nos Estados Unidos tem um negócio chamado Fair Use, que é você poder usar, por exemplo, usar citação de filme no seu vídeo de YouTube. E isso cai como Fair Use, porque você está fazendo um uso transformativo. É muito difícil de dizer até onde que esse negócio pode ir mesmo. Normalmente dá umas batalhas judiciais gigantescas e gasta-se muito dinheiro até fazer qualquer tipo de decisão. Mas, tá? Desde que você se sinta desconfortável, se você olhar e falar tá muito parecido, provavelmente é um sinal vermelho pra você achar que você tá passando da referência e indo pro plágio, sabe? O chat tá falando que foi Inception. Foi Inception, né? Aham, obrigado. Foi feio, não foi bonito. Esse caso foi feio. Não foi bonito. Sula, seus arquivos finais de pintura são entregues sempre fechados para o cliente? Isso é definido no contrato? Tem uma live Isso- sobre isso. Não é necessariamente definido no contrato. O que é definido no contrato é se eu vou. Bem, acho que isso é definido no contrato, então. Ué. Quando eu faço o orçamento, eu já pergunto quando é que esse arquivo precisa ser entregue. Se ele precisa de layers, quantas layers, como é que precisa ser entregue, sabe? Então, sim, meus arquivos são sempre entregues fechados. O arquivo que eu trabalho nunca é o arquivo que chega no cliente. Ele vai estar mais ou menos fechado dependendo de como ficou acertado no pedido, né, no orçamento. E quanto mais aberto o arquivo, mais caro ele é. Porque eu sei que eles vão poder utilizar e modificar esse negócio sem a minha autorização. Então, quanto mais aberto, mais caro fica o arquivo. Eu falei pra você que eu tô com cérebro de ovo mexido hoje. Tá tudo bem, Sula. Tá comendo o pão que o diabo amassou. Calma que a gente vai. Eu vou sobreviver a esse trabalho. Sula, é normal fazer a arte até a metade e abandonar e depois fazer isso com quase todas as artes? Não é. Eu vou dizer pra você assim, ó. Não é anormal. Eu conheço muita gente que sofre desse problema de abandonar a arte pelo meio do caminho. Eu já vi, inclusive, algumas discussões interessantes que a gente devia parar de chamar isso de arte abandonada e começar a chamar isso de falsos começos. Porque teve muita coisa que a gente achou que ia dar um resultado e acabou não chegando no resultado que a gente queria. Então a gente abandona porque mexer com aquilo é perda de tempo. Então, é um pouquinho dessas duas coisas. É um pouquinho de falsos começos, é um pouquinho da gente não saber finalizar a peça que a gente começou,
A gente tá dando um passo maior do que as pernas. Mas começa a chamar isso de falso começo. Só tem hábito de finalizar. Algumas coisas precisam ser finalizadas. A gente precisa dar uma forçadinha pra finalizar. Se isso estiver acontecendo com muita frequência e você não estiver finalizando nada, vai precisar dar uma forçada pra finalizar alguma coisa, porque senão você não vai ter portfólio. Você tá fazendo todo esse trabalho e você não tem nada pra mostrar dele. Então, dá uma forçadinha pra gente finalizar algumas coisas, mas não precisa finalizar tudo não. É bem normal a gente finalizar só uma parte do que a gente começou. Principalmente quando a gente tá trabalhando com peças pessoais, umas peças que a gente testou umas coisas, sabe? Eu realmente chamo esse negócio de teste, chamo tudo de sketch e tá resolvido, saca? A terapia me ajudou muito a terminar coisas. Terminar coisas, né? Às vezes a gente vai achar a Terapia. solução pra essas coisas em lugares inesperados, cara. Nossa senhora. Que mais? Boa noite, Sula. Qual a dica para manter os valores agrupados na pintura sem misturá-los entre luz e sombra, principalmente quando estamos pintando direto na cor? Olha, é tricky, é complicadinho, tá? Você precisa ter uma noção de qual o valor da cor que você tá escolhendo o tempo todo. Outra coisa que o tradicional força a gente a ficar muito mais atento do que o digital, porque o digital a gente conserta isso depois. O tradicional não. Se você errou o tom, você errou o tonal, sabe? Não tem muito pra onde correr não. Então, o que a gente precisa é o seguinte: quando você escolher uma cor, esteja ciente do tonal dela e se pergunta: eu tô pintando uma sombra ou eu tô pintando uma luz? E aí encaixa isso de acordo, certo? Não deixa se perder, não perca de vista o que você tá pintando. Existe essa escola, essa filosofia de pintura que a gente não devia se distrair enquanto a gente pinta, que a gente devia ter consciência de cada uma das pinceladas que a gente dá, tá? E nessa escola de pintura chega-se resultados muito bons muito rápido. Mas é o pessoal que fala pra você, não é nem pra escutar música enquanto você estiver pintando, é pra você estar concentrado de verdade. Eu não sei quão partidário eu sou de não escutar música, porque se eu não escutar música, eu endoido. Ficar no silêncio 10 horas por dia é intenso, sabe? Mas eu entendo a dica de você realmente concentrar, de nada tá te distraindo, sabe? Presta atenção, tenta ficar na pintura o máximo possível. Tenta prestar atenção se você tá realmente pintando uma sombra, se você tá pintando uma luz, se o valor que você tá escolhendo tá adequado para a região que você tá tentando pintar, sabe? Que isso vai ajudar a manter o seu tonal sob controle. Mas eu não sei se eu tenho mais nenhuma outra dica que não seja presta atenção no que você tá fazendo, sabe? Posso passar a próxima? Pode, manda. Sula, você já tentou conseguir trabalho no mercado asiático? Ainda não tinha vontade. Eu tenho vontade, mas eu tenho um pouco de medo das culturas de trabalho que tem por lá, sabe? Mas que eu tinha vontade de trabalhar para algumas empresas asiáticas, eu tinha. Eu tinha não, né? Eu tenho. Mas até agora não consegui, não. Precisa falar a língua, né? Tipo, o inglês tá tudo bem, mas você não sei se você consegue trabalhar com eles falando em inglês. Tem que ter um pouquinho mais de informação do que isso. Mas estamos trabalhando. Sula, boa noite. Na verdade, só queria agradecer pelas lives com os diretores de artes e a live com o diretor da Jambô me fez retomar meu projeto de RPG. Muito obrigada. Yay! Que bom! Excelente notícia! Que bom! E que bom que foi útil! Yay! Yay, feedback! Sula, você tem referências de artistas com traços semelhantes ao do Hayao Miyazaki? Quais são? Ah, Não tem um dia que eu não seja grato por ter acesso às informações incríveis
E gratidão ainda mais por artistas como você que compartilham conhecimento. Obrigada e beijos no coração. Ai, seus amores, obrigado. Olha, pior que traço no estilo Hayao Miyazaki, de cabeça eu não vou saber te dizer nenhum, não. Mas eu posso dar uma pesquisada depois e ver o que eu encontro. Tem alguns mangakás clássicos que você vai encontrar o pessoal da mesma época que desenha de um jeito parecido, mas de cabeça eu não vou lembrar agora, não. Eu vou ficar te devendo essa. Oi, Sula. Quero começar a trabalhar. Já foi essa. A pessoa mandou de novo. Sula, eu comecei a desenhar fazem 11 meses. De lá pra cá, eu progredi muito. Porém, acredito que acabei pulando partes importantes. Vale a pena dar um passo para trás e aprender fundamentos desde o início? Obrigado pelo sub. E sim, sempre vai. Gente, olha, se tem uma coisa que eu posso dizer pra vocês é que estudar fundamento nunca é demais. Mesmo quando você estiver lá na frente, vale a pena de vez em quando fazer uns cursos de fundamento pra ter certeza que você não esqueceu nada. Porque às vezes a gente esquece umas coisas importantes e a gente começa a criar uns vícios. Se a gente não fizer esses cursos, a gente não mantém esses hábitos em xeque, sabe? Então pode ir e voltar para os fundamentos sem medo nenhum. Não é nenhum tipo de desperdício. A gente não deixa de desenhar do jeito que a gente desenha porque a gente voltou para os fundamentos. A gente só expande, sabe? Então pode estudar fundamentos sem medo. Não é nenhum tipo de perda de tempo, não. Sula, sobre estudar filmes, seria uma boa tentar reconstruir alguns frames ou não é muito ponto a reprodução em si? Não sei se eu entendi essa pergunta. Sim, estudar filme. Obrigado pelo sub. Não, gente, é isso aí mesmo. Pode reproduzir o frame inteiro, sabe? Não tenha medo, não. Se você estiver estudando composição, principalmente, reproduzir o frame inteiro é importante. Então, vai fundo, sabe? Sula, eu admiro muito sua didática em explicar. Eu queria saber se você tem dica para pele realista. Eu Aham. sinto que sempre vou para esse estilo, mas sinto que fica pesado. Como deixar leve sem perder o estilo detalhista? Olha só, esse estudo que eu estou fazendo aqui é um estudo muito bom para começar a entender exatamente isso que você está me perguntando. A próxima live vai ser inteira sobre pele, então eu vou falar um pouquinho mais da teoria lá. Mas é muita riqueza de cor. O controle tonal tem que estar no lugar e a variação de cores tem que estar grande. Muito cinza, muito rosinha, tem uma variação de cores muito grande. Quanto mais a gente conseguir pegar essa variação de cor, mais interessante vai ficar a pintura. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na próxima live. Segura aí que eu não quero queimar a pauta. Hum. Mas eu sei até onde é que eu vou estudar para a próxima live. Eu sei o que eu vou assistir. Sula, você teria sugestão de algum curso para iniciante em Environment Art? Putz, a Revo tem um curso de Environment Art, não tem? Sim, Fernanda Montoni. O da Fernanda Montoni, sim, perfeito, obrigada, Zi. O da Fernanda Montoni é fantástico, ela tem uns cursos geniais, sabe? Então vai atrás das coisas da Fernanda Montoni, vai atrás das coisas da Revo, que você vai achar bastante coisa interessante. Sula, na linha de usar brush de tamanho grande para construir texturas interessantes, etc. Tenho dificuldade em fazer manchas no formato desejado. Alguma dica? Usa seleção. Quando você estiver tentando fazer uma mancha grande numa área e o brush estiver vazando, vem aqui e faz a seleção antes e aí pega o pincelzão e aplica. Aplica a mancha, ó. Sem medo. Então não tenha medo de usar. Esses pincéis texturizados vão funcionar bem com seleção. É para isso que eles servem, sabe? Então não tenha medo de usar esses pincéis com seleção. Seleção, ou às vezes escolher pintar o layer antes e proteger a transparência também funciona. Pintar e apagar depois funciona. Então não tenha medo de usar nenhum desses recursos, sabe? A gente está fazendo pintura digital.
usa suas ferramentas de forma digital. Não tenha medo de usá-las de forma digital. Quando você está trabalhando no tradicional, você tem algumas vantagens que a gente não tem no digital. O digital, por exemplo, os pigmentos não oxidam, os pigmentos não misturam entre si. Então as misturas de cor, por exemplo, não ficam interessantes. Você precisa fazer a mistura de cor criar mais cor do que ela cria, porque o RGB tende a cinzentar tudo. Então a gente precisa injetar saturação, coisa que acontece naturalmente quando você mistura alguns pigmentos na vida real. Então, não ache que só porque a pintura digital é só vantagem. Ela tem características e ela tem pontos contras e a favor, igual qualquer outra técnica de pintura. Então, pinte de forma digital. Não tenha medo de explorar a sua ferramenta da forma mais digital possível, sabe? Não, às vezes eu vejo o pessoal perdendo muito tempo porque eles estão tentando pintar no digital como se fosse tradicional. E isso tá só causando problema em vez de causar solução. Faz sentido isso? Eu espero que sim, Sula. Eu confesso que eu dei uma Sula, como que você criou um nome artístico? Eu acho que deve ser tipo criar um RG artístico, mas eu tenho dificuldade. Ainda assino com o meu nome. Acho tão borocochô. Como desenvolver um estilo para o seu nome? Ah, nossa! Gente, eu tenho nome artístico, mas é por pura. Foi um acaso. Na época que eu comecei a usar a internet, tinha um negócio chamado Mirk. E no Mirk você podia ter um nome que tinha até 8 letras. E na época eu era muito fã de Sailor Moon. Então eu juntei o meu nome, Úrsula, com Sailor Moon. Saiu Sula Moon. E eu usei esse nome durante muitos anos, porque ele era exatamente as 8 letras que podia ter na maioria das coisas. Quando eu tentei mudar para o meu nome de verdade, que foi a recomendação que me deram, para de usar nome de internet e usa seu nome de verdade para assinar as coisas, ninguém conhecia essa tal de Úrsula Dourada. O pessoal só conhecia Sula Moon. Então, eu tinha os e-mails Úrsula Dourada, tinha o domínio ursuladourada.com, ninguém usava. Então, com o tempo, eu meio que abri mão, já que o pessoal absorveu o Sula Moon, vamos deixar o Sula Moon mesmo, mas vamos contar para todo mundo que eu sou Úrsula Dourada. Então, usar o nome real não é uma coisa ruim, não, tá? É uma das dicas que eu recebo com uma certa frequência. Principalmente se você for trabalhar na internet, você usar foto mesmo, você usar seu nome de verdade, ajuda as pessoas a terem confiança com quem elas estão lidando, tá? Então não é uma coisa ruim. Mas, se você mesmo assim quiser criar um nome artístico, é só criar um nome artístico e usar ele junto com o seu nome de verdade, igual eu tô fazendo, sabe? Funciona, você vai ver que quando pegar vai ser bem difícil das pessoas abrirem mão. É bem divertido quando acontece. E é engraçado que isso é uma prática, tipo, esse negócio de usar o nome verdadeiro é uma prática só daqui do Ocidente, assim, porque no Oriente Isso. a galera não usa o nome de verdade pra absolutamente nada. De jeito nenhum, né? É sempre, tipo assim, a escritora é com pen name, artista é com nome fantasia também, que lá eles não querem ser descobertos. Lá eles não querem ser descobertos. Aqui é o contrário. Aqui a gente está tentando injetar confiança, falando que, olha, você está realmente lidando com uma pessoa de verdade. Eu não sou um Zé Ruela de internet. É realmente uma cultura diferente. Completamente oposto. Sula, quantas vezes você já pintou esse quadro para estudar? Essa aqui deve estar sendo a 7ª ou 8ª. Eu já fiz essa pintura algumas vezes. Eu adoro ela. Eu acho que ela é uma aula de pintar pele em si só. Sula, eu estou no processo de estudar todos os dias. Desenhei por 5 anos sem muito estudo e agora me sinto perdido porque parece que pulei vários aprendizados básicos, mas sendo honesto, não tenho ideia do que estou fazendo. Você tem alguma dica? Esse já é meu trabalho, mas preciso melhorar. Não, perfeito. Olha só. Você está sofrendo do problema do freelancer. O problema do freelancer não, o problema do autodidata. Quando a gente é autodidata, a gente começa a fazer as coisas e a gente vai fazendo até dar certo. E aí, quando a gente começa a ter resultado, aí a gente descobre que existe a importância de estudar, de fundamento, essa coisa toda. Dá um pouco de medo da gente ter pulado alguma etapa, de ter algum conhecimento secreto que a gente pulou no meio do caminho. E o que eu posso dizer em relação a isso é: fica tranquilo.
Não é uma questão da gente ter pulado algum conhecimento secreto ou coisa parecida. Não é que ficou faltando uma parte e que a gente ignorou, sabe? Se tá dando certo, tá dando certo. Isso é a principal coisa que a gente precisa. Está dando certo, pronto. Aí o que a gente faz é estudar os fundamentos agora, sabe? Mesmo que a gente já tenha algumas sensações que a gente que a gente tenha certeza que já dominamos algumas coisas, vale a pena voltar atrás e estudar. Vai estudar perspectiva, vai estudar anatomia, porque sempre tem coisas que ficaram, tem uns buracos que ficaram faltando. E aí essas coisas vão fazer sentido quando você voltar e fizer o curso. Então não tenha medo de voltar e fazer esse curso, vai ser uma coisa boa. Vai atrás desse conhecimento que vale a pena. Mesmo que não seja a coisa mais divertida do mundo fazer um curso de uma coisa que você já entende. Vale a pena dar essa revisada de qualquer jeito, sabe? Essa boca é mais clara, né? Vamos fazer ela mais clara. Uhum. Essa aí ela tá de batom, Sula. Eu tô de batom, pois é. Sula, qual o melhor site para fazer portfólio que seja gratuito? Na live da Bianca, ela falou que, como recruiter, ela prefere que vocês usem o ArtStation. Exato. O ArtStation ainda é o mais recomendado. O ArtStation e Behance são alguns dos mais recomendados. Dependendo da sua área, é ArtStation. ArtStation é para coisa de game art, e Behance é para coisa mais editorial. Meio que não tem como escapar desses sites. Mesmo que você tenha sites próprios, as pessoas ainda vão te procurar no ArtStation, sabe? Então não tenha medo de usar o ArtStation. Inclusive, deixa eu salgar aqui rapidinho, porque tá rolando o challenge do ArtStation, né? E a gente não pode participar sendo do Brasil, tô puta. Estou revoltadíssima. Fica aqui meu sal, está registrado. Sula, qual o seu personagem favorito de jogos online? Oh, meu Deus! Pergunta grande! Que pergunta gigantesca! De jogos online, no geral, assim, todos? Ai, meu Deus, não sei. O João Lee? Eu gosto bastante do João Lee, ele foi uma das uns que me veio na cabeça, mas Genshin conta como jogo online, né? O João Lee do Definitivamente, Genshin. só pode jogar online, então ele definitivamente conta como jogo online. Vamos deixar o João Lee por hoje. Eu gosto muito dele. Senhor idoso. Falido. Exato, o nosso vozinho favorito. Sula, você tem algum exercício para a prática de thumbnails? Sinto que tenho dificuldade em pensar cenas dinâmicas. Sim. Pega as ilustrações que você curte e transforma elas em thumbnail. Analisa elas e transforma elas em thumbnail. Pra gente aprender o que é um thumbnail bom. Isso vai ajudar bastante na hora que você estiver fazendo seus próprios thumbnails. Lau, você tem como pegar o link daquela minha palestra de composição? Tenho. Faz esse exercício de assistir, de transformar as coisas em thumbnail e assiste essa palestra. Vê se dá uma ajudada nesse processo. Obrigado. É que eu tenho que achar. Vocês precisam entender que tem um gato muito desesperado pra entrar, mas eles estão de castigo. Lula, 27 anos é muito tarde para começar a carreira. Só tenho base de desenho técnico e quero começar a aprender futuramente a fazer webtoons. Demora muito para começar a ter uma carreira? Não, não é muito tarde pra começar, não. Eu comecei a estudar com 26, então deu certo, sabe? Eu já trabalhava com isso, mas eu comecei a estudar de verdade, eu comecei a pegar a sério pra estudar mesmo com 26. Então é bem comum, na verdade. Quanto tempo leva pra ter uma carreira depende muito. Nossa, isso depende demais da conta. Dependendo de qual pessoa você perguntar, você vai ouvir de 2 a 10 anos. Então, não tem como eu te precisar esse número de verdade. Isso depende mais da jornada da pessoa e das oportunidades que você vai ter do que necessariamente ser um número fixo, sabe? Depende de oportunidade, infelizmente. Então, não tem muito como a gente escapar disso. Mas eu comecei a estudar com 26. Então, vai fundo que dá certo. Tu começou a estudar com 26, mas tu já trabalhava.
Eu Vamos já só deixar trabalhava. claro pro chat. Vamos só deixar claro pro chat que eu acabei de falar que tu começou a trabalhar com uns 15. Eu comecei a trabalhar com 15, é verdade. Mas, gente, naquela época eu fazia muito mais operação de Photoshop. Era muito mais tratamento de imagem, era muito mais operar o Photoshop do que fazer ilustração em si. Ilustração veio depois, sabe? Sula, entra um pouco nisso, né? Dica para quem pulou os fundamentos, tem uma cabeça que é mais voltada para absorver as coisas e aplicar diretamente nas peças depois. E agora tá entre precisar de grana e precisar evoluir. Uh, olha só, eu não sei se eu tenho muito como responder isso de uma forma coerente. Mas eu tenho um pensamento que eu vou compartilhar que eu acho que ele vai fazer sentido. Vocês vão precisar separar tempo de trabalho mesmo, para estudar. Quando você entra nas companhias que elas são de ponta, por exemplo, se você trabalhar no Google, dentro do Google, se você é um engenheiro de software da Google, dentro do Google, eles separam 20% do seu tempo para você fazer projetos pessoais. Dentro do Google. É o seu tempo de estudo, é o seu tempo de pesquisa e desenvolvimento. Então, as companhias de alto porte, as companhias de alto calão, elas pagam as pessoas para fazerem projetos pessoais. Alguns dos principais produtos do Google, como o Gmail, como o Orkut, foram projetos pessoais desenvolvidos nesses 20% de tempo que as pessoas dedicavam a projetos pessoais dentro do Google. Isso sempre foi uma coisa que me motivou assim, ó. Quando eu tiver que parar para estudar, não é um tempo que eu fiquei sem trabalhar. Esse tempo que eu estou estudando é um tempo que eu estou investindo em mim mesmo. Não é um tempo que eu tô... Isso não é eu sendo vagabunda. Se eu estou estudando, sabe? Eu estou estudando de verdade. Então, eu quero que vocês levem um pouquinho dessa mentalidade adiante com vocês. Quando vocês pararem para estudar, pode ser parte do tempo de vocês de trabalho. Pode separar um pouquinho do tempo de vocês para estudar. É importante desse jeito. Vocês precisam investir em vocês mesmos, sabe? Então não tenham medo de fazer esse investimento. Ele é importante. Certo? Sula, boa noite. Eu estudo já tem 2 anos e gosto do estilo mangá e jogos. Cardboard é ótimo. Cardboard game e eletrônicos. Mas não consigo encaixar o meu desenho para fazer o que eu gosto. Você poderia me ajudar? Olha, eu não sei se você vai necessariamente achar card game com estilo mangá aqui desse lado. Talvez você encontre, mas são menos oportunidades. Como a gente estava comentando lá na live com a... Eu acho que foi com a Bianca, não sei se foi com a Bianca ou foi com o Dan, mas a gente estava comentando a respeito de que as pessoas precisam da oportunidade para contratar o artista. A gente vai atrás, as pessoas que contratam, né, elas vão atrás de te encaixar numa oportunidade que faz sentido. Então, se você só trabalhar em estilo mangá, tem uma chance que as pessoas só te contratem para fazer mangá. Tem uma chance grande, inclusive. Então, isso talvez limite as suas oportunidades. Se você conseguir fazer mais coisa do que isso, talvez fosse melhor. A nível de pegar trabalho. Faz sentido? Não tô dizendo que tem que abandonar o mangá, não. Pelo amor de Deus, vocês sabem que eu não faço não faço esse negócio, sabe? Pelo amor de Deus. Mas, se vocês querem se encaixar em alguns lugares específicos, vale a pena ir atrás de trabalhar na direção de arte desses lugares. Responde a pergunta? Eu espero que sim. Eu acho que sim. Sula, quando você começou no digital, você teve dificuldade? Tem uns Sim. 3 meses comprei minha mesa digital e ainda tô meio confuso. Parece que minha técnica piorou de quando eu estava no tradicional. Inclusive, tenho dificuldade para fazer as linhas certinhas no digital. Sim. Gente, vocês sempre vão ter dificuldade, fica tranquilo. Fazer arte não é fácil. O digital ele não é a técnica mais fácil de todas. Fiquem tranquilos, isso não é verdade. Foi o que eu estava comentando. O tradicional e o digital têm diferenças, eles têm prós e contras igual qualquer técnica, sabe?
O que aconteceu quando você passou do tradicional pro digital é que você pegou o que você tinha e ele não vai traduzir 100% pro digital. Então agora você está aprendendo uma técnica nova e uma mídia nova, esperando que já venha com toda a experiência que você tem no tradicional. E não é assim que vai funcionar. Você vai realmente precisar reaprender coisas no tradicional. Fica tranquilo que o resultado vai vir, sabe? É só continuar insistindo. Mas faz parte esse processo de reaprendizado. 3 meses é bem pouquinho tempo ainda. Então fica tranquilo. E o lance das linhas não estarem certinhas no digital ainda, usa mais a tablet. Uma das coisas que eu gosto de falar pro pessoal fazer quando eles começarem a usar tablet é provavelmente o jeito mais hardcore de fazer isso, mas dá resultado. Tira o mouse do PC. Usa o PC só com tablet. Vê o que acontece. Você vai ganhar uma precisão com tablet muito mais rápido. Mas vai ser frustrante. Vai ser uns 3 dias de dor e sofrimento. Mas aí, quando passar esses 3 dias, vai estar funcionando. Mas tira o mouse. Experimenta. Me conta o que acontece depois. O que acontece é que vai acabar a tendinite. Sula, eu uso o Sai para pintar. Às vezes eu me perco nas cores quando eu uso as camadas de overlay, color e shine. Uhum. As cores tendem a ficar mais mortas ao invés de mais vivas. Você sabe o porquê dessas camadas funcionarem de forma diferente em outros programas? Não é necessariamente porque funciona diferente em outros programas, tá? O problema é o seguinte: quando você vai colocar essas camadas na pintura, independente do programa, o que você quer fazer é criar contraste. Se você aplicar overlay na peça como um todo, você aumentou a saturação de tudo, igualmente. Então você não criou contraste, você tirou contraste, você equalizou a saturação. Não é isso que você queria. Você quer colocar saturação em alguns pontos específicos. A mesma coisa com Shine. Você não quer usar isso na imagem inteira. Você quer usar isso em alguns pontos específicos. Porque o que você quer é gerar contraste. Contraste gera interesse. Interesse gera boas imagens, sabe? Então, o que está acontecendo é que provavelmente você está usando numa área muito grande. Tenta usar em menos áreas. Tenta usar só em áreas específicas e vê se isso te dá um resultado melhor. O motivo pelo qual ele funciona diferente é porque são programas diferentes, eles são programados de um jeito diferente. O overlay é até bem parecido, mas o Shine é uma coisa que só existe no Sai, sabe? Acho que ele existe no Clip Studio também, mas é mais específico desses programas, sabe? Mas é só porque eles são programas diferentes mesmo. Fica tranquilo em relação a isso. Não precisa neurar, não. Sula, caí aqui na live meio de paraquedas e estou conhecendo suas lives agora. Quanto tempo levou de trabalho e dedicação para desenvolver todo esse desempenho na arte? Então, eu estudo desde os 26 anos. Mas eu trabalho com isso há mais tempo e eu desenho há bastante tempo. Mas quando eu peguei a sério para desenhar, quando eu comecei a fazer estudo todo dia, levou uns 3, 4 anos até eu começar a fazer um resultado que eu achava aceitável, sabe? E hoje em dia eu tento manter a rotina de estudos pra gente não perder contato com essa parte da disciplina da coisa, sabe? É muito fácil a gente cair nos hábitos e começar a ter uns hábitos ruins e começar a fazer as coisas do jeito preguiçoso, sabe? Então, para mim sempre foi muito bom manter os estudos acontecendo para evitar esses vícios da arte, sabe? Mas é basicamente por aí. Eu estudo desde os 26 anos. Eu tô com 39, para comparação. Ai, meu Deus, um gank. Olá! Boas-vindas! Bem-vindo todo mundo! Nós estamos estudando e respondendo perguntas. Então, se vocês tiverem perguntas, mandem no chat. Sula, eu tenho muita dificuldade em desenhar sem ficar dando zoom. Você tem alguma dica para isso? Não. Mentira, tenho sim. Olha só. Se você tiver uma tela pequena, evitar de dar zoom vai ser complicado. Não é fácil evitar de dar zoom quando a sua tela é pequena.
O que eu faço, o que eu fiz quando eu descobri que eu estava muito viciado em Zoom e que eu só estava desenhando com Zoom e que isso estava afetando o meu trabalho, foi que eu passei um tempo sem os atalhos de dar Zoom. Eu fui lá nos atalhos de Zoom e tirei as teclas. E aí, quando eu apertava as teclas para dar Zoom, nada acontecia. Aí eu lembrava, eu não posso dar Zoom. Funcionou, tá? Eu aprendi a pintar. Vocês veem que eu tô fazendo esse estudo inteiro aqui sem mexer no Zoom, sabe? Porque eu posso fazer toda essa blocagem antes de começar a mexer com detalhe. A gente não está mexendo com detalhe ainda, a gente está só fazendo a blocagem, né? Então, ajudou bastante nesse aspecto. Deixa eu tirar o batom dela aqui, que ela ainda tá muito de batom. Mas, se você estiver trabalhando, de novo, da última vez que eu dei essa dica, do negócio de não tenta dar menos zoom, ela é muito útil quando você está trabalhando no PC e quando você está trabalhando com monitores grandes, tá? Porque ajuda bastante. Se você tiver só com monitor pequeno, estiver trabalhando no laptop, é mais difícil não dar zoom nas coisas. Porque é mais difícil de enxergar. Simples assim, sabe? Aí, muita gente veio comentar pra mim que trabalhava, por exemplo, no celular com o dedo, sabe? Que não tem como. É impossível você fazer isso sem dar zoom. Então, essa dica ela não se aplica pra todo mundo. O que vocês não podem perder de vista é que a gente está trabalhando na imagem como um todo, tá? Se a gente der zoom e ficar um tempão num cantinho da imagem e na hora que a gente der zoom out, aquele trabalho todo vai ser jogado fora porque a gente fez no lugar errado, a gente acabou de desperdiçar muito tempo. Então, mantenham em mente que a gente está trabalhando na imagem sempre como um todo. O que eu gosto de fazer é construir toda essa base de cor, toda essa variação de cor antes da gente passar para os detalhes. Porque aí, quando a gente passar para os detalhes, a coisa toda vai estar muito mais fácil da gente controlar. Esse vermelhinho que ela tem no queixo aqui. Chula, tudo bem? Você tem dicas de como deixar a ilustração com mais cara de cinema? Sem aquelas câmeras loucas e distorcidas de LOL, mais sóbrio e realista como cinema. Estudo de filme. Estudo de filme vai te ajudar muito a entender essa linguagem cinematográfica, igual a gente estava comentando no início da live mesmo. Não tenha medo de fazer estudo de filme. Cinematografia, esse feeling cinematográfico vem muito do uso de luz e do uso de cor. Se você conseguir pegar esses dois aspectos, luz e cor, do jeito que se faz em cinema, vai dar um aspecto muito cinematográfico para o seu trabalho. O pessoal que eu conheço que trabalha com coisa mais realista, todos eles fazem estudo de filmes com uma certa frequência. Inclusive, uma das pessoas que mais batia na tecla do estudo de filme, que inclusive é por isso que eu bato na tecla também, é a Carla Ortiz. Carla Ortiz é concept artist da Marvel. E ela, toda vez que ela fazia portfólio review, toda vez que eu via ela comentando sobre portfólio review, ela sempre tá recomendando estudo de filme para as pessoas. Sempre. Então, né, quando as pessoas melhores que você recomendam, a gente só aceita. A Carla Ortiz é deusa, né? Ela é musa inspiradora. Vamos passar para cima da linha? Vamos! Sula, boa noite. Eu queria uma dica ou um espairecer. Você já sentiu que está estudando e indo a lugar nenhum? Como você lidou com isso? Sim, já senti. Não é uma sensação tão incomum, tá? Olha, eu não sei se eu vou falar bobagem aqui, mas a comparação que eu gosto de fazer nesses casos é com MMORPG. MMORPG, quando você está subindo de nível, tem um negócio chamado platô. O que é o platô? Às vezes você tem uns níveis que eles são só mais difíceis de subir. Eles precisam de mais XP do que você estava acostumado para você passar de nível, sabe? E aí você passa mais tempo
fazendo o grind daquele nível do que você estava esperando. E quanto mais grind você faz, mais XP você faz, parece que a gente tem dificuldade de subir de nível mesmo assim, sabe? Então, o que está acontecendo quando a gente passa por esses estudos e parece que nada está mudando, é porque a gente está num desses platôs na vida real. A gente está nessa situação em que a gente vai precisar estudar mais do que a gente estava acostumado para conseguir conquistar o que a gente estava acostumado a conquistar. Basicamente, a gente subiu de nível e ficou mais difícil. É isso que acontece. Quanto mais você subir de nível, mais você vai precisar de XP e de experiência e de consciência para você conseguir continuar ganhando o benefício de subir de nível, de estudar. Então, é um indicador de que a gente está ficando melhor. Mas também é muito frustrante porque é quando a gente começa a precisar de investir muito mais para conseguir o mesmo benefício que a gente estava acostumado. Subir de nível vai começar a ficar mais demorado, vai começar a levar mais tempo, vai precisar de mais investimento. Às vezes você vai passar meses sem dar a sensação de que a gente subiu de nível. Mas faz parte. É um indicador que a gente subiu de nível em si. É um indicador que, olha, você está conseguindo, você já chegou num nível bem interessante. Por isso que tá difícil de subir de nível. Então, fica tranquilo que é parte do processo. Essa sensação de que a gente tá demorando mais para conseguir o resultado que a gente estava acostumado. Ela é realmente a forma como a gente sabe que a gente está melhorando. Certo? Acabou as perguntas que eu tinha. Acabou as perguntas? Zeramos! Gente, Perguntaram se numa tela menor tu acha que tu conseguiria trabalhar dando pouco zoom. eu não sei. Eu vou ter essa resposta em breve. Estão mandando uma tablet para eu testar. E eu quero fazer o teste com ela. Ela vai ser 14 polegadas. Essa que eu trabalho aqui é 24. Estão mandando uma 14 polegadas. Eu quero fazer o teste mesmo para saber como é que é trabalhar numa tela menor para poder dar essa resposta para vocês. Então, assim que eu tiver esse teste em mãos, a gente fala sobre isso. O pessoal pergunta muito a respeito de qual tablet comprar, qual tablet é melhor. Eu vou começar a dar uma pesquisada para poder dar uma recomendada real nisso para vocês. Se serve de alguma coisa, a minha é 16 e eu só dou zoom fazendo line art. Pra Perfeito. pintar eu não dou zoom, não. Ela é um pouco maior, a sensação dela, né? Um pouco maior que uma 4. Perfeito. Sula, muito perguntar bom. se tu tá jogando Baldur's Gate. Ainda não! Eu estou curiosíssima com Baldur's Gate, mas eu estou com um trabalho que está me impedindo de fazer qualquer coisa. Eu não estou jogando nada nesse momento por causa disso. Mas, assim que eu terminar com esse trabalho, eu vou jogar. Então, esperem que teremos reações. Eu estou curiosíssima com Baldur's Gate. Acho que tá com um pouco contraste no olho, né? Vamos fazer detalhe, vamos dar zoom. Pera, bora fazer uns detalhezinhos aqui. Sula, perguntaram se tu usou a técnica das zonas de cor nesse estudo. Olha, eu não necessariamente usei a técnica, mas eu usei a informação. Eu estava colocando mais azul em alguns cantos e estava colocando mais verde em outros, se isso ajuda. Porque eu acho essa imagem um exemplo muito bom desse ensinamento como um todo. Aqui, né? Aqui tem um pouquinho mais aqui também. Sula, Oi. você tem algum trampo para quem quer ir ganhando um dinheiro com arte, mesmo que pouco, para quem não tem muito tempo? Tô tendo que equilibrar o estudo e o emprego fora da arte, não aguento mais. Putz, pior que eu não tenho. Eu queria ter uma recomendação de trampo mais fácil para o pessoal começar. Costumava ser commission, mas o mercado de commission tá muito complicado hoje em dia, sabe?
O pessoal que eu conheço que trabalha de commission todo tá comentando que trabalho de commission anda complicado. Então, infelizmente, eu não tenho o que recomendar dessa vez, não. Vou ficar devendo. Sula, comecei recentemente na ilustração e queria uma dica de como deixar a pintura com mais textura. Ah, a gente precisa. É exatamente aquilo que eu estava comentando do lance do trabalhar do grande pro pequeno. Quando vocês começarem a imagem, vale a pena blocar ela com textura. E aí já ir trabalhando para você manter essa textura. Se você sempre estiver pintando por cima, você vai tapar a textura que você fez. Então, tem que ir trabalhando de forma a manter esse trabalho de textura. Uma das coisas que a gente faz é usar modo de camada. Modo de camada costuma manter o trabalho de textura. É como se você estivesse pintando com tinta transparente em vez de estar pintando com tinta opaca. Então ele é um dos jeitos da gente manter esse trabalho de textura, certo? Mas a dica básica, o resumidão use pincel com textura e use eles grandões, não use eles pequenos não. Se você pegar esse pincel aqui, por exemplo, deixa eu fazer um... Esse aqui é o esponjinha. Olha, a esponjinha faz uma textura bem legal. Se eu trabalhar com ela grandona. Se eu fizer ela pequenininha e fizer assim, ela é só um pincel normal. Então, você quer manter a textura do trabalho? Mantenha o pincel grandão, sabe? Tenta trabalhar com esse pincel maiorzão possível, que vocês vão conseguir mais trabalho de textura mais influência da textura no trabalho de vocês. Tá, eu devia fazer uma live só a respeito de pincéis customizados e pintando com textura, né? Outro tópico que eu sei que ia ajudar o pessoal. Voltar com as lives de tópicos pro pessoal. Ia ser massa. Sula, como faz para incorporar uma paleta no seu desenho? Eu gosto muito das paletas opacas como aquelas usadas em Bloodborne e Dark Souls. Olha, no geral, o que eu faço quando eu quero usar a paleta de uma pintura, eu vou fazer um estudo de thumbnail dela. Tem a live falando do estudo de thumbnail de cor. Que quando eu fizer o estudo de thumbnail de cor, eu vou pegar o feeling da paleta, eu vou pegar a sensação geralzona da paleta, sabe? E aí, uma vez que eu tô em posse dessa sensação geral, eu vou pegar e vou usar essa paleta em outra pintura. É literalmente isso. Eu vou dar color pick no estudo e são só as cores que eu posso usar para fazer uma pintura diferente. E esse é o jeito mais fácil de você usar uma paleta numa pintura diferente, sabe? Então, faz o estudo e usa o estudo como base para sua próxima pintura. Dá uns resultados bem legais. Ai, gente, fazer estudinho tá limpando a minha cabeça, tá fazendo muito bem. Obrigado pela companhia, eu já tava precisando. Tá no fim da live. Sula, você pode ensinar o que é o glaze no tradicional? Vi a Cíntia fazendo e fiquei, oh. Glaze é uma camada de cor transparente que você passa em cima da pintura como um todo. Mentira, você pode passar ela em áreas específicas, mas você passa sempre em áreas maiores, sabe? Então, por exemplo, se eu quisesse mudar o feeling da cor da pele, eu faria uma camada de glaze que aqui no Photoshop, ela é como se fosse um overlay. Eu ia pegar um laranja transparente e ia passar em cima da pintura e ela ia ficar assim, ó. Olha como é que muda a pintura como um todo. E a partir do momento que você fez esse glaze, agora a gente pode ressombrear o negócio. Obrigado pelo sub. A gente pode ressombrear o negócio, a gente pode recomeçar a mexer com a cor da peça. Ó, eu fiz com laranja, né? Se a gente fizer com azul, olha como é que fica diferente, ó. Então, o glaze é muito parecido com isso aqui. Ele é uma camada que a gente vai fazer. Ela é fina e transparente que você aplica em cima de uma área grande da pintura. Que ela muda a propriedade da cor que está embaixo. É muito parecido com o nosso overlay ou multiply aqui pra gente. É uma técnica bem massa. Quem usa muito glaze é o... Obrigado pelo sub.
Quem usa muito glaze é um cara chamado Dan dos Santos. Ele sempre faz uma camada de glaze bem dramática nos trabalhos dele. Fica um resultado muito legal, sabe? Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, dá uma procurada nas coisas do Dan dos Santos. Glaze é massa. Eu tô com uma vontade de escurecer esse lábio que tá intensa, né? Meu Deus do céu, Sula, ela não é o lábio escuro. Solta esse graveto. Meu Deus, sabe? Sula, tu quer botar batom nela? Deixa. Eu quero botar batom. Tá na noite do batom, cara. É mais vermelhinho, é mais bonitinho. É mais menininha. Aqui é menorzinho, ó. Isso. A Sula não faz commission. Eu não faço commission. Nesse momento eu não estou fazendo. Já fazem muitos anos já que eu não tenho tempo de pegar commission. Eu faço trabalhos comerciais só. Mais vermelhinho, Sula. Mais vermelhinho. Isso. Agora ficou mais próximo. Gente, eu não tô mais passando perguntas porque faltam só 5 minutos pra terminar a live, tá? Não dá tempo de fazer mais uma? É que tá meio, como é que é, repetitivo que a galera tá perguntando. Ah, tá. Sula, o que você sugere pra deixar pixel art com cara de pintura digital? Ah, nossa! Essa pergunta é bem específica. Eu não sei se eu sei te responder isso, não. Pixel art ele já tem uma pegada de pintura digital. Me faz essa pergunta no Twitter e usa exemplos pra mim. Qual é o efeito que você tá tentando chegar e de onde você tá saindo? Porque eu realmente não consegui visualizá-la, não. Eu acho que, tipo, mais detalhada. Tipo, acho que pra passar detalhes pelos pixels, talvez. Provavelmente é mais resolução. Ainda em resolução de pixel art, mas mais resolução, sabe? Não é trabalhar no 160 por 120, é trabalhar no 320 por 240. Sula, o que se faz quando a gente estuda muitos conceitos, mas a criatividade para criar peças some? Isso tá meio frustrante. Eu Tem. acho, eu acho que meio que tu respondeu essa pergunta no É, início, né? eu ia falar do tem que desenhar de imaginação. Olha só, quando a imaginação some, vai atrás de referência, vai atrás dos artistas que te inspiram, sabe? Eu fico surpresa como é que tem alguns temas que eles são recorrentes dentro dos artistas que eu sigo. Por exemplo, tem uma artista chamada Valentina Remenar. A Valentina faz umas pinturas surreais e ela gosta de usar uns temas como chave, fechadura, peixe, sabe? E eu acho interessante como é que peixe é uma coisa que o pessoal que eu sigo adora pintar. A Beth Jiang tem uns peixes muito massa. A Valentina Remenar tem uns peixes muito massa. A Loish tem uns peixes muito massa, sabe? Então é interessante você. A Tini tinha uns peixes muito massa. E o Mei Art também tem uns peixes muito massa. Então eu acho interessante quando esses temas eles se tocam, eles vazam de um artista pro outro e todo mundo sai pintando os peixes e saem umas coisas muito bonitas, sabe? Se duvidar, quando você precisar de inspiração, tenta explorar um desses temas também. O que você faria com peixes, por exemplo? Dá uma olhada nas suas inspirações e vê se tem alguma coisa que aparece em comum entre eles. E dá uma tentada. Obrigado pelo sub. Dá uma tentada, dá uma explorada nesse nível, sabe? Nesse aspecto. Porque é aí que a gente vai começar a descobrir algumas coisas interessantes. Mas volta
naquele papo que eu tava falando no início da live, sabe? Desenhar de imaginação devia ser um fundamento igual todos os outros. A gente precisa aprender a criar. Criar não é uma coisa que você vai sentar e vai sair naturalmente, sabe? É uma coisa que a gente precisa treinar. Ele é um músculozinho que a gente precisa treinar igual os outros, sabe? Igual o fundamento. Então, não fiquem frustrados que vocês não estão conseguindo, principalmente depois que vocês fizeram uma sessão de estudos muito grande. Acontece, sabe? E vamos praticar pra gente conseguir sair desse marasmo. Acho que ficou bem aceitável, né? Ficou bem bonitinho. Deixa eu ver se tem alguma coisa que tá... Aqui tem um brilhinho que eu escapei. Deixa eu botar ele aqui. Tem uma edgezinha aqui que ela é mais durinha. Vamos puxá-la um pouquinho mais aqui. Uhum. Aqui tem um pouquinho mais de roxinho. Vamos entrar com um pouquinho mais de roxo aqui. Aqui também tem um pouquinho mais de roxo, ó. O brilho na ponta do nariz meu ficou muito grande. Ele é menorzinho do que isso. Mas não vou encasquetar muito, não. Deixa eu vir aqui e puxar um brilhinho menor aqui. Aqui. Aqui tem um pouquinho mais de definição. Obrigado! Obrigado pelo sub. Mas faz com calma, vai comparando. Vamos vendo o que a gente não conseguiu capturar direitinho. Essa boca eu ainda precisava refazer ela mais umas 3 vezes ainda, antes de acertar. Deixa eu tirar o line art aqui, peraí. Pelo menos a cor dela não tá tão distante mais. Mas ainda tem... Deixa eu fazer essa linhazinha mais escura dentro da boca. Uhum. Acho que deu um estudo bem bonitinho, né? Acho que foi. Deixa eu... pera aí. Mais um detalhezinho aqui. Pera. Eu juro que eu tô terminando, gente. Fica na paz. Mais um brilhinho aqui, ó. Nós. Só deu tempo de fazer o rosto, mas acho que ficou um rosto bom. O que vocês acharam? Eu não posso atrasar muito porque eu preciso voltar pro trabalho. Tá bem. Se as pessoas me pegam aqui na live. Né? Ficou bom? Nice. Ficou ótimo. Gente, então, semana que vem a gente volta. Vamos fazer a live sobre pintar pele. Em que eu vou pegar em cima desse estudo também, explicar algumas coisas do que eu fiz, as coisas que a gente está procurando, certo? E vamos fazer mais algumas análises de pintura dos mestres sobre como que funciona essa tal de pele. Tranquilo? Então, gente, beijo pra vocês. Boa noite. Até semana que vem. Tchau. Tchauzinho, boa noite. Beijo.